Minuto Bola. Seja bem-vindo, caro amigo ouvinte! Começa pra você mais um Minuto Bola, sob a companhia de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. E no programa de hoje vamos falar sobre o Vasco na Copa Sul-Americana e dar um tour pelo futebol, o que vem acontecendo no futebol. Algumas notícias. Pois bem, então chega aí pra você mais um programinha hoje. Temos poucos destaques devido a devagarzinho o futebol ia entrando de férias, né, isso, Lorena? Tá ficando cada vez mais difícil a gente preparar um programa falando de jogo. E por enquanto só resta a Sul-Americana, que ainda tem o Vasco vivo pra poder deixar a gente falando sobre times brasileiros nessa competição sul-americana. Exatamente, o Vasco joga nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana às 9h50 no estádio... Estádio Santa Laura, né? É o Estádio Nacional, né, de Chile. É o estádio, esse é outro, né? O Estádio Santa Laura é diferente do Nacional, é um onde foi ano passado, Universidade do Chile Flamengo, pela Libertadores. Então mudou o jogo. Isso, eles fizeram alteração. É um estádio pequeno, menor, né? Do próprio Universidade do Chile. O Santiago é um estádio tipo Maracanã aqui no Brasil, né? Várias equipes usam. E então o Vasco vai para esse compromisso contra a Universidade do Chile, a equipe chilena, que conseguiu um bom resultado no primeiro jogo, né? O empate de 1-1 em São Januário. Que leva o Vasco agora a vencer, com uma vitória lá, o Vasco vai pra final, ou um empate com 2 gols de diferença, com mais de 2 gols, que é 2-2, 3-3, leva o Vasco também. Exatamente, o empate do 0-0 é favorável à Universidade do Chile, justamente em conta desse gol dentro de casa, dentro da casa do Vasco, né, São Januário. Em todo caso, fica aí o critério básico, né? Quem venceu o jogo tá classificado, até porque ninguém vai jogar pra empatar, né? É verdade. E Vasco vai ter um desfalque, que será o meia Felipe, que ficou no Rio fazendo um trabalho regenerativo pro clássico de domingo contra o Flamengo. Felipe não joga nesse jogo da Sul-Americana. Até porque o Vasco tem que pensar 2 vezes devido a ele também estar vivo no Campeonato Brasileiro, mais vivo no campeonato do que, assim, porque na Copa Sul-Americana jogar fora de casa, igual lá no estádio deles, onde a torcida maior vai ser a deles, é bem mais difícil. Agora, você jogando aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, com a sua torcida, e além do mais, você precisando ganhar, é totalmente diferente. Né? Pois é, aí o que acontece, né? O Vasco na Sul-Americana, pelo menos ele só depende dele, né? E quanto ao brasileiro, mesmo com a vitória, o Corinthians ainda pode ser campeão. Mas é claro que é muito mais confortável você jogar com o apoio da torcida, né? Com certeza isso nunca vai deixar de ser melhor. Mas são 2 competições que o Vasco... Quanto ao brasileiro, já não vence há uma década, né? E o futebol carioca vem tendo uma sequência legal, né? O Flamengo 2009, o Fluminense 2010. O Vasco pode manter essa escrita. E quanto à Sul-Americana, é um título que o futebol carioca ainda não tem também. Só o Internacional foi campeão dessa competição. É o único brasileiro que tem o título. Então o Vasco pode aí honrar mais uma vez o futebol brasileiro com a camisa histórica que tem. Porque o futebol não dá muito destaque para a Copa Sul-Americana, coisa que deveria dar, né? Um pouco mais de destaque. O Vasco mesmo começou na Copa Sul-Americana não dando destaque nenhum, tanto que colocou times reserva para jogar as partidas, e chegou a se complicar diversas vezes para poder chegar até onde está, tendo que ganhar dentro de casa, fazendo placares altos, né? Justamente, mas acabou que deu certo e o Vasco ainda tá vivo até agora. E esse desfoque do Felipe realmente é uma boa investida do Vasco também. Próprio como a gente tava dizendo, não pode só pensar nesse jogo da Sul-Americana, porque ainda tá vivo no brasileiro. E acaba que a hora é essa mesmo, né? Que tem jogadores que podem manter o time do Vasco sob o mesmo nível que se tivesse o Felipe, se tivesse o Juninho Pernambucano. E seria pra eles melhor um descanso maior pra poder chegar com tudo no Campeonato Brasileiro, né? Até eu acho que mesmo se o Felipe não ficasse pra poder jogar o jogo contra o Flamengo, eu acho que mesmo assim ele deveria poupar o Felipe, até porque o Juninho não vai jogar o jogo domingo. Pois é, então o Juninho pode jogar. Exatamente, joga nessa quarta. Aí o Felipe dá uma folga. E outro detalhe interessante, que o Bernardo não pode mais ser reserva, né? Bernardo, exatamente. Depois daquele gol contra o Fluminense, identificação que ele gol ali com o torcedor. Vamos lembrar que o Bernardo, ele quando entra jogando,
joga bem. Você acha que ele entra melhor do que como quando titular? Ele tá como titular, demora um pouquinho, entendeu? Você vê que tem jogador que tem isso, né? Não é verdade? O cara, quando começa no banco, chega do Fluminense mesmo, tem o Rafael Sobis. É a mesma coisa. O Alexandre é outro. No segundo tempo... No segundo tempo ele é ótimo. Fez gol agora também domingo. Entrou como titular e eles perdem. Parece que ficam cansados, eu acho que ficam... Acho, não tenho certeza, que ficam cansados. Então, no segundo tempo, eles não dão o melhor de si, igual quando eles entram, né? Entram na partida descansada, tá todo mundo cansado mesmo. Aí eles dão o melhor deles lá e conseguem. Mas acho que deveria... Titular, não sei. Acho que tá bom, assim, desse jeito, assim, entrando no segundo tempo. Acho que tá bom. Mas não no finalzinho do segundo tempo. Não, no finalzinho também não. Mas talvez seria uma boa chance de, aproveitando que o Vasco não vai estar completo, já que o Felipe não vai jogar, o Bernardo pode começar a ter essa chance, mas eu acho que ele entra jogando, assim, contra a Universidade. Vai ser bem provável. Acho que contra o Flamengo não, mas contra a Universidade acredito que ele vai colocar o Bernardo, sim, porque o Diego Souza vai jogar... Que o jogo passado o Diego Souza não jogou por causa da expulsão, né? Exatamente. E o Diego Souza vai jogar. Então ele deve colocar o Bernardo no lugar do Felipe, sim. E recuar o Diego Souza. Basicamente seria uma substituição natural, né? Porque qualquer jogador do Vasco que sai ali, seja no meio de campo, seja no ataque, é o Bernardo que sempre entra. Apesar de que, já tinha dito algumas vezes, o Vasco não tá aproveitando muito o Leandro, né? O Leandro pode... dá um bom caldo ainda pro Vasco, mas em todo caso tá bem servido, né? Se precisar. E o que você acha que pode entrar jogando no Vasco? Você acha que o Alexandre Bernardo entra jogando ou não? Bom, a minha opinião é mais ou menos a sua, mas eu acredito que o Bernardo, quanto a esse jogo, justamente pelo fato do Felipe estar de fora, seria interessante ele começar como titular. Mas o Vasco tem o Elton, né, que ainda... tem alto nível, né? Lembrando que no jogo contra o Fluminense, ele tirou o Felipe, recuou o Diego Souza, colocou o Alexandre Bernardo. Talvez ele possa fazer essa mesma substituição que ele fez no jogo, ele possa começar jogando talvez assim. Recua o Diego Souza, coloca o Alexandre e o Bernardo, já porque o Felipe não vai jogar, né? Talvez ele possa fazer isso. E quanto ao jogo de domingo também, até tinha citado o Fluminense contra o Rafael Sobis, foi o clássico, né, que teve, Fluminense e Vasco, que manteve o Vasco na briga pelo título, e o time ainda vai com uma certa esperança, né, um certo êxtase por ter vencido esse clássico domingo, e o fator, a motivação que o Vasco conseguiu pode ser mais um determinante para poder ir bem contra a Universidade do